Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que nos acompanham pela missa aqui da TV Imaculada, irmãos aqui presentes, em primeiro lugar quero falar um pouquinho sobre o santo de hoje, Santo Atanásio, bispo de Alexandria, no norte do Egito. Foi um grande bispo do século IV. Naquela época surgia um cristão, até um bispo chamado Ario, que começou a espalhar uma heresia dizendo que Jesus não era Deus, porque ele não foi eterno. Um momento foi criado por Deus Pai, por isso que existe o Deus Pai. Jesus é Deus, mas não é eterno. Portanto, se não for eterno, não tem a divindade. E a teoria dele se espalhou fácil. Mas houve logo as reações grandes de grandes teólogos da época, entre os quais o mais notável foi Atanásio, que defendeu de forma convincente a divindade de Jesus. Mostrou a todos, e no concílio de Nicéia foi um grande propagador, e lá os bispos votaram então, dando razão a Atanásio e a outros teólogos eminentes da época. Por causa disso, como na época a igreja estava bastante assim, quase submissa ao poder do Estado, e havia reis e imperadores que aderiram à doutrina herética de Atanásio, então começaram a perseguir Atanásio. E várias vezes ele teve que sair da sua diocese, foi exilado, perseguido até. Num desse tempo, ele se refugiou lá no eremitério de um eremita chamado Antão, que morreu com mais de 100 anos. E lá ele viveu uma experiência também eremítica, o Atanásio, e pôde conhecer muito bem este grande eremita, Santo Antão, que também, embora monge, teve uma peça importante no concílio de Nicéia. E ele, então, depois escreve a vida de Santo Antão, que se torna, assim, uma maneira de espalhar o monaquismo para toda a igreja, influenciando muita gente, inclusive Santo Agostinho viveu a experiência monacal
lendo o livro de Santo Atanásio sobre Santo Antão. Homem de fé, homem destemido, homem que não teve medo de propagar a verdade. Nós também devemos ser como ele, corajosos e sempre firmes, mas conhecer sempre mais e melhor a nossa santa religião. O segundo momento é a palavra que vemos nos Atos dos Apóstolos. Nós hoje vivemos muitas vezes muito perplexos, perturbados e até angustiados por ver assim nossa igreja hoje sofrendo uma perseguição chamada branca. Ela não é assim de derramar sangue, mas é de escanteá-la. Igreja, quem é de profissão cristã, hoje nas elites, pela imprensa, não é tida como de grande conta. Então só aparece quando existe alguma mensagem que parece agradar ao mundo mundo secular, mas não suscitar uma espiritualidade. E naquele tempo vemos que Jesus se aproveita da perseguição para espalhar os discípulos pelo mundo afora. E um grupo foi até Antioquia e lá começaram a evangelizar. Com a experiência de um Deus cheio no coração, eles foram falando de Jesus Cristo, não só para judeus, como também para gregos, e muitos se converteram. Agora, uma passagem bonita, ver aí o zelo, a responsabilidade e, ao mesmo tempo, assim, a importância da unidade da fé. Os apóstolos em Jerusalém souberam que em Antioquia havia esse grupo, mas não tinham tido um contato direto com eles. Então, podia ter surgido até alguma coisa errada. Mandaram, então, o homem chamado da Consolação, que é Barnabé, para ver se, de fato, as coisas corriam bem. E, realmente, Barnabé, que era a confiança dos apóstolos, viu que lá aconteciam as grandes obras do Espírito Santo. Inclusive, já o grupo era tão grande que ele foi procurar Paulo para ajudá-lo na evangelização. Então, nós hoje também, diante dessas perplexidades, Deus está servindo de nós para buscar meios diferentes para evangelizar. Mas só isso acontecerá quando nós, com humildade, soubermos descer dentro de nós e nos deixar envolver pela ação do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo, como diz o Papa Francisco, sem ele nada pode acontecer de bom. E o Evangelho nos vem mostrar umas atitudes bonitas para nós hoje. Os fariseus, que era a classe da elite judaica, eles eram, vamos dizer, viviam dentro de um prestígio, de um orgulho, de status, não cultivavam a pequenez da humildade. Então, eles não acreditavam em Jesus, mas sentiam que Jesus tinha uma influência no povo. Eles foram lá fazer esse questionamento. Dize-nos, né? Tire-nos das dúvidas se tu és ou não o Messias. Eles fizeram até uma pergunta irônica, porque quem é orgulhoso nunca se abre para conhecer de verdade a verdade e a palavra de Deus. Nunca. Sempre inventa desculpas. Vocês podem reparar, irmãos, que aquele que é orgulhoso, que é cabeçudo, que só acha que ele fala a verdade, quando chega alguma coisa até óbvia, ele até desconversa, sai de lado, porque ele não quer se dobrar. Os pequeninos, sim, as ovelhas que Jesus, que ele chama, a quem Jesus chama, era aquele povo simples, que esperava em Jesus uma libertação espiritual, talvez até política, mas acreditavam. Seguiam, acreditavam. Por isso que Jesus as chama de ovelhas, porque ele, como bom pastor, dava toda a sua atenção, toda a sua benevolência, espalhava a sua misericórdia e as alimentava depois com seu próprio pão, com seu próprio corpo e sangue.
Irmãos, o que nós precisamos aprender? Que somente os humildes constroem a civilização do amor. Quem é orgulhoso, quem não se interessa, quem não tem sentimento de graça e vive no pecado, nunca pode construir a civilização do amor, porque somente constrói aqueles que parecem incríveis, são humildes, calmos, pacientes, serenos, não revoltados. Esse, no fundo, foi influenciando como um fermento na massa. Busquemos a humildade segundo os ensinamentos de Jesus. Nós veremos muitas coisas bonitas realizarem através do nosso testemunho de cristãos, como da primitiva igreja de Antioquia, porque ser cristão é ser Jesus Cristo no mundo de hoje. E que Maria Santíssima, neste mês de maio, nos ajude a buscar esta alegria de evangelizar. Amém.